aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Suzuquita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, quinta-feira, dia 11 dia 11 não, hoje é dia 10 de novembro do ano de 2016. Eu estou com a cabeça na sexta-feira, né? Por isso que eu já estou falando dia 11, mas não estamos no dia 10. É porque eu tentei falar a data sem olhar para o calendário. Bom, antes de eu falar o vídeo, eu quero dar um salve pro pessoal do grupo Parque Nacional. Inclusive esse tema de hoje é uma sugestão deles. É para eles que eu vou fazer o vídeo, né? É para eles que eu vivo aqui fazendo o vídeo. Quero dar um salve aí a todo o pessoal do Parque Nacional. Abraço aí para vocês. Bom, foi o Fernando que especialmente ele, que me sugeriu essa ideia de hoje. Porque é o seguinte, o tema que eu vou falar hoje é intolerância religiosa. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque no Enem, o tema no Enem foi intolerância religiosa. É um assunto muito pertinente, um assunto interessante até de se falar, né, esse assunto aí sobre intolerância religiosa, porque é um assunto delicado, tem muitos pontos delicados nesse assunto, né? E é um assunto bem interessante. A intolerância religiosa não é apenas, né, como as pessoas acham, que é aquele radicalismo, o pessoal muçulmano vai, sei lá, vai lá na sinagoga, ataca os judeus ou os cristãos, não é assim. Intolerância religiosa é muito além disso. A intolerância religiosa, sobretudo aqui no Brasil, ela tem a ver com ofensas e xingamentos com pessoas determinadas ou de religião na qual não é a sua, né? O que é que a gente vê aqui no Brasil? Muito preconceito, muito, digamos, intolerância com religiões, sobretudo católica, porque a Igreja Católica é o que mais sofre com a intolerância religiosa, e as religiões de culto afro-brasileiro, Banda e Candomblé. São essas duas religiões que no Brasil são mais, digamos, achincalhadas, né? Não só por pessoas de outras religiões, e sim, são as religiões, sobretudo o culto afro, que são o maior alvo de piadinhas e de piadinhas desrespeitosas. Eu, particularmente, no início do ano, certo? Eu presenciei uma cena de intolerância religiosa no local onde eu estava, de pessoas que estavam tirando sarro com Banda e Candomblé, né? E eu senti, sendo católico, tal, cristão, eu senti isso errado e senti aborrecido, porque é um desrespeito. Mesmo eles tirando sarro dos preceitos católicos ou dos preceitos evangélicos, ou de qualquer outra religião, eu iria ficar tiririca também. Por quê? Eles estavam fazendo coisas para tirar sarro das religiões, para atacar outra pessoa que estava no local onde eu estava. E a outra pessoa também não gostou. Ou seja, o que quer dizer isso? O cúmulo que a intolerância religiosa faz, né? A gente vê o caso aí do ano passado, da moça lá do Rio de Janeiro, que levou uma pedrada, que era do Candomblé e tal, que levou uma pedrada. Isso é uma atitude de intolerância religiosa, e é grave, é coisa séria isso aí. Mas o que eu tenho para dizer que não é só a violência que é característica das intolerâncias religiosas, e sim algumas pregações. Em 2014 eu estava ouvindo uma rádio de uma denominação evangélica, de um ministério evangélico, não vou falar qual, não é da Igreja Universal, né? Antes de perguntar a Igreja Universal, não é a Igreja Universal, e nem é a do Silas Malafaia, que eu respeito muito, tá? Eu respeito muito ele. É de uma outra grande, até uma grande igreja que tem rede de igreja, né? Uma grande igreja que tem várias igrejas em vários lugares, assim como é a Universal, a Graça, mas não é essas igrejas, é uma outra que eu não vou falar nome para não ter problema com membros dessa igreja. Que o cara tá fazendo uma pregação, ele foi lá pro Rio de Janeiro, foi lá para Baixada Fluminense, né? Foi lá fazer a pregação, tava ótima a pregação, tava ótimo, então o louvor tava bom, eu gosto de ouvir essas pregações e tal, me sinto bem ouvindo pregações. A coisa começou a cagar quando esse pastor chegou e começou a falar assim: porra, o povo aqui da Baixada Fluminense é povo temente a Deus, porque você está fazendo parte da igreja.
tudo bem, até então, até o que ele falou, beleza. O que ele começou a falar é, mas uma vez eu fui pro Nordeste, eu fui lá pro Ceará, e aí eles lá tem culto ao Padrinho Cício, ou seja, aos santos, ou seja, lá eles não são abençoados e lá eles não são, como fala, lá eles não são um lugar bom porque lá o pessoal cultua a estátua de Baal, que muitos evangélicos chamam os santos católicos de estátua de Baal. Isso me ofende, inclusive. Aí, eu fiquei tiririca, puto, certo? Só que você fica puto, vontade de entrar dentro do rádio, de ir lá e dar uns coros na cabeça desse pastor, ou denunciar, né? Que eu não sabia o que eu poderia fazer. Mas se eu estivesse lá na igreja, eu denunciaria de intolerância religiosa. Porque você desmerece, primeiro, uma região do Brasil, que é o Nordeste, que é um país, uma região mais católica, que preserva as tradições católicas. Infelizmente aqui no Sudeste isso tá morrendo, né? Infelizmente as tradições religiosas estão morrendo, né? Porque se você for para a igreja católica, o pessoal tira sarro. Se você for para a igreja evangélica, infelizmente as pessoas acabam tirando sarro, né? Infelizmente hoje em dia, essa coisa do laico, que eu não gosto, tá permanecendo, mas eu não aceito muito isso não. E aí desrespeitou não só os católicos, mas um povo nordestino. Então, o povo nordestino é inferior porque eles acreditam em santo. Vai tomar no olho do cu esse pastor de uma determinada igreja. Tá? Eu não vou falar nomes, eu coço para não falar o nome do pastor, eu coço aqui, ó. Né? Porque vai ter alguém que pertence à igreja, né? Esse ministério, pode me processar, eu não quero ter problema. Mas que ele falou, tá gravado. Inclusive ele tem uma rede de rádio em várias cidades do Brasil, várias capitais do Brasil. Então o que é? A intolerância começa a partir das pregações. Então você vai ouvir pregações, né? E nas pregações eu começo a ensinar. Não é a primeira vez, esse é o mais grave. Eu já vi gente em outros ministérios falando: porra, vocês cultura estátua de Baal. Ou seja, aí é a tolerância, cara. A partir do momento, por exemplo, uma outra pessoa chega e fala: vai para a igreja porque você cultuar estátua de barro não é errado. É errado. Primeiramente, não tem erro nenhum em cultuar nada. Primeiramente, o pecado só tem dois: matar e roubar. Só. Fora isso, o homem interpreta do que quiser. Não é errado a pessoa ser católico e ter santa, ter Nossa Senhora, qualquer santa for. Eu acho isso bonito porque é forma de devoção. O que a pessoa não pode fazer é atacar a forma de devoção do outro. Você é evangélico, você ataca a forma de devoção do católico ou do bandista. Mas você, por exemplo, católico, ataca a fanatismo de alguns evangélicos. E aí não dá, cara. Eu fico imaginando, vai que esse pastor fala do Islã. Vamos supor que essa rádio vai por Oriente Médio, ele fala inglês e fala mal do Islã. O cara tá fudido, cara. O cara tá fudido. Vou falar a verdade aqui, ele tá fudido. Né? Porque o Islã, o que acontece? O Islã é outra religião junto com banda, junto com catolicismo que sofre preconceito. Né? A igreja evangélica não sofre tanto preconceito, na minha concepção. Por quê? Porque eles são associados, infelizmente, com terroristas. Porque um grupo de terroristas que não são membros de Alá, não são discípulos de Maomé porra nenhuma, eles são usados por Satanás para fazer atentado, usam o nome da religião do Islã para fazer coisas erradas e mancha a imagem do Islã. Primeiramente, o Islã é de paz. Uma vez, teve o Sheikh Harabi, que montou um time aqui em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Isso foi em 2013, 2014. E ele montou o time da comunidade islã, até tentou profissionalizar, mas é de categoria de base. Qual foi a ideia dele? De mostrar, através do time de futebol, que o Islã é de paz. Ele chorou, deu pra ver na entrevista, ele chorou, falando pro povo: o Islã é de paz. O Islã é de paz. Você vê o Alcorão, você vê as pregações, é paz. Maomé pregava paz, né? Ele falava de paz. Quem faz isso é o radicalismo. Então, a gente não pode rotular uma religião por radicalismo. A igreja evangélica,
é muito boa, muito sensacional, tem um radicalismo. A Igreja Católica tem um radicalismo pesado. As religiões afro-brasileiras têm o seu lado positivo e negativo. Todas as religiões têm o seu lado positivo e negativo. Mas isso não é motivo de intolerância, de atacar a religião do outro. Certo? Eu acho que precisa mais tolerância entre as religiões. Coisa que eu acho difícil, porque infelizmente a gente vê religiões se separar. Por exemplo, a pessoa entra para uma igreja evangélica, conheço gente, entra para uma igreja evangélica e esquece amigos que são de outras igrejas, ou de outros ministérios religiosos, ou até parentes, e vira uma segregação que é muito perigoso para a sociedade. A gente quer um mundo de união, só que alguns filhos da puta intolerantes acabam separando. Então, essa batalha da intolerância religiosa está dentro da nossa cabeça, está dentro de nós. Né? Então deveremos respeitar o credo do outro. O que uma outra pessoa não pode é ficar usando a sua religião para fazer o mal para o outro, ou usando a sua crença para atacar os outros. Mas se você fizer a sua religião, você ter a sua religião para fazer o bem para o outro, tá válido. O mundo precisa de bem, precisa de paz, precisa de cooperação, de união entre as religiões. Você vê que o que eu falei aqui daria tranquilamente para colocar no texto aí do Enem, né? Bom, eu escreveria mais ou menos isso. E esse relato aí de um determinado pastor, ele ia falar também. Bom, um abraço para vocês, que Deus serve o coração de vocês.